E eu quero falar um pouquinho de Venezuela agora, gente. O candidato opositor venezuelano Edmundo Gonçalves Urrutia afirmou que assinou sob coação, chantagem e pressões um documento que reconhecia a vitória eleitoral do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para que ele pudesse, então, ter o direito do exílio na Espanha. Gustavo Segré, o que isso indica sobre o momento que a gente está acompanhando na Venezuela agora? O presidente Lula deve colocar um pouco mais de pressão e não esperar as atas saindo até agora. O Edmundo Gonçalves Urrutia fez esse apelo em função de não ficar muito debilitado com seus eleitores, porque ele teve que reconhecer que o Maduro tinha ganho. E, obviamente, ele fez isso para preservar a sua própria vida. Da mesma forma que não conseguiram fazer 25 pessoas que morreram perante a ditadura do Maduro e uma quantidade gigantesca que ainda estão sendo torturados em prisões da Venezuela. Mas o ditador Maduro prendeu 4 cidadãos americanos que acusa de conspiração contra a segurança dele. Então, o assunto está encrespando muito e eu acho que o silêncio do Brasil fala muito mal dele. Mais camadas vão aparecendo, Piperno. Você acha que o Brasil está fazendo um silêncio que não é o correto ou o esperado para esse momento? O abrigo que o Brasil concedeu aos opositores venezuelanos na embaixada argentina, ela apressou essa decisão do presidente Edmundo em sair do país. Quem disse isso foi o advogado dele, numa entrevista concedida sexta ou sábado. Então ele disse ele contou em detalhes como foi essa operação para que o presidente Edmundo Gonçalves saísse do país. Ele estava refugiado na embaixada da Holanda, da embaixada da Holanda ele foi para a embaixada espanhola e de lá então negociaram com o governo um salvo-conduto que foi aceito pela ditadura Maduro, mediante a assinatura, né, de tudo isso aí que agora ele corretamente nega. E aí o advogado falou, bom, nós tomamos a decisão, então, de tirar o presidente Edmundo do país à medida em que, logo após a pressão que a ditadura fez sobre a embaixada argentina, apagando luz, enfim, cortando energia elétrica e tudo mais. E nós passamos a achar, então, que isso poderia também atingir a embaixada da Holanda se fosse descoberto que ele estava lá. Então, veja, é muito delicada, inclusive, a situação desses 6 venezuelanos que estão abrigados lá na embaixada argentina. O que impede, enfim, a ditadura do Maduro invadir essa, enfim, embaixada, repetindo, aliás, o que o Equador fez na embaixada do México no começo do ano. Então, é claro que essa é uma variável que tem que ser considerada. Que foi, Segré? O relacionamento que tem o Maduro com o governo holandês deve ser muito pior e mais frio que o relacionamento que tem com o presidente Lula. Por que não acerta entre eles o salvo-conduto também? Qual é a relação de Maduro com a Holanda? Nenhuma, não tem. E mesmo assim o Gonçalves Urrutia conseguiu sair. Então tem que aproveitar pelo menos essa proximidade que tem o presidente Lula com Maduro para permitir que saia. E aí quando esses 6 refugiados saírem, então aí sim tem mais possibilidade de encrespar um pouco mais ou passar o pano um pouco mais, mas sem o risco de vida deles. Mas aí está o negócio. Esses 6 refugiados, eles têm condição de viver fora do país? Eles querem de fato sair da Venezuela? Lógico que querem. Sim. Não, eu sei que querem estar na embaixada argentina, tenho contatos disso. Eles querem. O governo Maduro que não permite esse salvo-conduto. Agora, Gustavo Segré, a Argentina está até fazendo um movimento contra, né, o Nicolás Maduro, inclusive tentando, por meio da justiça, fazer algum tipo de situação que transforme Nicolás Maduro num condenado, mas é um movimento muito difícil de um país para o outro, né? É político, mas da mesma forma, mostra uma posição. A Fiscalia da Argentina pediu a prisão do Maduro. Exatamente. Qual é o efeito prático? Nenhum. Mas está mostrando que a sua posição é essa. Então, isso que está faltando. Mas isso não entraria no argumento do Piperno de que não adianta fazer esse auê aí, mas na prática não fazer com que os resultados apareçam ou que as atas sejam divulgadas ou que de fato o resultado seja reconhecido como é? As atas não vão aparecer, todo mundo já sabe disso. O que importa agora, a Argentina já teve que sair, teve que tirar os diplomatas de lá. Aí, quando tirou os diplomatas de lá, o Brasil, através de um acordo, se comprometeu a cuidar patrimônio e essas pessoas. Na sexta-feira passada, encapuçados da SEBIN, que é a inteligência
ruim da ditadura, rodearam a embaixada e cortaram a energia. E aí o Gonçalves Urrutia falou, isso aqui está ficando feio, eu tenho que sair disparado. Mas o relacionamento do Maduro com a Holanda é muito mais frio que com o Brasil, com o presidente. Poderia ter acordado algum salvo-conduto dessas pessoas e libera a embaixada argentina, se quiser, para não encrespar mais ainda com Maduro. Mas ele não faz isso. Por quê? Tenho 30 segundos para você, Piper. É muito fácil tomar esse tipo de atitude. O problema é a ditadura do Maduro concordar com o Brasil, que está muito próximo de ter uma ruptura com a ditadura deles. Eles têm trocado acusações e os atritos aumentaram nos últimos tempos. E se o Brasil for embora, se o Brasil de alguma forma romper definitivamente e tiver que sair de lá, certamente esses 6 abrigados vão acabar morrendo.